Há um ponto positivo, no mínimo, de ter reconhecido que na LAM existem burladores. A forma como cada um daqueles deputados chegou à Assembleia da República, a partir daquilo que aconteceu no seu clube de amigos. Quem elegeu no seu clube de amigos para que ele seja representante do povo? Quem foi? Representantes, por exemplo, do Círculo Eleitoral do Niassa, Círculo Eleitoral da Zambésia, de Nampula. Não estão lá, estão aqui. Tem residências em Maputo. Em que momento em que esses que se dizem representantes do Círculo Eleitoral XYZ da província não vivem lá, não conhecem a situação que existe lá? Alguns até nunca pisaram metade dos distritos da província, não conhecem. Mas eles estão a representar um determinado ciclo eleitoral. O que esperamos desse sobre aquilo que vai lá poder defender daquilo que são os problemas da própria sociedade? Nada. Esse slogan, vamos trabalhar. Temos esse, vamos trabalhar. Mas quando chega a hora de fome, vou comer. Não faz sentido. Da mesma maneira que estamos a dizer que vamos trabalhar, chegada a hora, vamos comer. Temos que ir comer todos. Mas somos mobilizados todos a ir trabalhar. Vamos trabalhar. Estás a imaginar o que é Massango? Okay. Eu disse, Massango, vamos lá trabalhar. Estamos a trabalhar forçosamente ali assim. Todos estamos com fome. Eu vou despedir Massango. Massango, vou comer. Não pode ser assim. É isso que nós vivemos no dia de hoje. Chegou quando? Para quem escolheu o futuro melhor? Lembre-se daquele músico que chegou quando se falava de futuro melhor. E depois viu que a vez dele nunca chegava. E começou a ter aquela canção de que pegue também esse que está atrás. La Famba Bicha. Lembra essa música? O Jeremias Ngüenha. O Jeremias Ngüenha. Por estar cansado do Jeremias Ngüenha, do futuro melhor, que nunca chegava. Só se levava pessoas de lá da frente, mas não pegava pessoas de trás. Então ele acabou aí, ironicamente. Era um desabafo aquele? Olha, foi um desabafo, claro. Estava a ver, olha, estão a nos dizer o futuro melhor. E a fila não está a andar. Então, parem de levar à frente, levem também atrás. Isso não aconteceu até hoje. Então, nós temos que ter o cuidado com essas políticas. É muita pena o que está acontecendo no país. Mas o foco principal aqui é que a sociedade moçambicana deve estar atenta. Já houve grupo que foi instrumentalizado pelos europeus, pelos ocidentais. Mas nós temos que estar atentos para que não haja mais outros cidadãos a serem instrumentalizados pelo Ocidente, por forma a que eles continuam a colonizar o nosso país. Já há experiência disso dos países do Sahel, que aqueles jovens descobriram que, afinal de contas, o Ocidente está nos adrabar. Mandaram embora. Você está a ver o que um país africano que manda arrumar as malas à França, Estados Unidos. Retirem-se do nosso país. Qual foi essa coragem ousada que os países do Sahel, como o Níger, Mali e Burkina Faso, fizeram isso? Perceberam que, afinal de contas, esses senhores estão nos a entreter. No Níger estava ali uma base americana, a maior dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, estava aqui em África, no Níger. Mas aqueles jovens mandaram embora os Estados Unidos, assumiram aquela base. E aquilo dizia os Estados Unidos, olha, eles perderam um grande olho em África. Afinal de contas, aquela base era o olheiro, aquilo que controlava toda a África. Mas, graças a Deus, aqueles jovens acabaram percebendo isso. Então, o nosso país também tem que aparecer essas ideias, mas nunca a recorrer a armas. Vamos usar a inteligência, vamos usar a capacidade de convencer os atuais membros do governo a poder perceber que devem trabalhar, ou por conseguinte, eles devem poder deixar as pastas para os outros também poderem desempenhar. Uma nota positiva, alguma que nós podemos colocar aqui, é aquilo que está acontecendo no Ministério dos Transportes e Logística. Apareceu-nos num primeiro momento, quando ele denunciou daquele contrato da empresa sul-africana que estava a gerir a LAM, dizendo que aquele contrato não tinha cláusula nenhuma. Aparentemente, naquele momento, não se percebeu qual era o alcance daquele discurso. Ele estava pura e simplesmente a mostrar a inutilidade do governo cessante,
pelo fato de ter assinado um contrato sem cláusula. E agora está-nos a aparecer novamente. Eu acredito que ele trabalhou para fornecer aquela informação ao presidente, dizendo que, afinal de contas, na LM está cheio de nhunguistas, está cheio de burladores. Então, ao acontecer isso, encoraja-se o governo, neste caso, a fazer aquilo que Samora Machel disse, ofensiva política e organizacional. Porque essa questão de nhunguistas, de burladores, está em quase todos os ministérios. Várias infraestruturas estão sendo geridas por esses nhunguistas e, por conseguinte, desgraçando a maior parte da sociedade. Então, o governo é encorajado a poder realizar uma ofensiva política e organizacional em todos os ministérios para poder fazer limpeza desses nhunguistas que vieram ao coisa. Então, e as próximas vezes, efetivamente, o presidente não pode dizer existem, nomeie, diga quem são. Da mesma maneira que vimos a Procuradoria-Geral, o informe da Procuradoria-Geral, diz que nos raptos existe o envolvimento de alguns membros da PRM e alguns magistrados. Mas não disse quem são os membros da PRM. Quem são os tais magistrados que estão envolvidos? Dizem alguns. Retirem o termo algum. Indiquem nomes. É isso que se pretende. Isso é camuflar a verdade. Porque esses indivíduos, tais nhunguistas, já que se disse que existem, conhece-os. Apresente-o. Já que diz que existem membros da PRM e alguns magistrados que estão envolvidos nos raptos, indique os nomes. Não traga aqui existe, ou diga alguma coisa, não diga nada. No lugar de chegar aqui apenas dizer que há isso, mas no entanto não aponta as pessoas. Há um ponto positivo, no mínimo, de ter reconhecido que na LAM existem burladores. Já é muito bom quando se ouve isso de um governante, já é uma certa promessa de que ele tem intenção de poder combater tais burladores. Então, só que isso não pode terminar assim. Porque a sociedade até está a dizer que, para além da LAM, em vários outros ministérios, esses burladores estão lá. E a recomendação que Nuvunga dá é efetivamente justa, de que deve apresentar nomes. Não se pode pura simplesmente dizer que existem burladores. Quem são? Tinha que aparecer. E é por essa razão também que estou a dizer o informe da Procuradoria-Geral da República, na Assembleia da República, a dizer que há membros, há magistrados que estão envolvidos, magistrados que acabam tomando decisões para favorecer aqueles que são sequestradores. Mas não disse quem são esses. E os inúteis na Assembleia da República, igualmente, não forçaram a PGR para poder indicar nomes. Pura simplesmente consumiram essa informação. É por essa razão que estamos a dizer que não temos deputados, temos inúteis. Vou tentar insistir hoje, provavelmente vou insistir hoje. Não é possível compreender que a PGR venha apenas dizer que existem alguns magistrados que estão envolvidos na questão dos sequestros, porque eles tomam decisões que favorecem aos sequestradores. Mas por que não disse nomes? Quem são esses magistrados? Onde estão? E nós ficamos assim só a dizer que, afinal de contas, existe. Quais as medidas que foram tomadas para esses magistrados? Quais foram as medidas? É uma questão infeliz. E a Assembleia da República, os deputados de todos aqueles que estão ali, deveriam, em uníssono, poder exigir a PGR para que ela pudesse esclarecer sobre aquele informe que deu, aquele relatório que ele deu. Deveria ter insistido nele e nem devia ter permitido ele a sair da Assembleia sem que ele apresentasse nomes. Senhor, fica ali onde você está até que nos apresente nomes desses magistrados que você está a dizer que estão a tomar decisões que favorecem aos sequestradores. Porque esse é um assunto que está a desgraçar a sociedade. Várias famílias já não podem circular. Vários empresários abandonaram o país por situações desta natureza, deixando vários jovens em desemprego. Mas já há uma PGR que aparece e reconhece a existência de membros que estão a assumir o poder judicial no país, que estão a tomar decisões, afinal de contas, que favorecem a esses sequestradores.
Então isso não pode acontecer e isso essa informação ser consumida de ânimo leve para os moçambicanos. É o seguinte, recomendamos que os ministérios sejam criados de fato, tragam a aprovação dos estatutos, dos instrumentos que consolidam a criação desses ministérios. Até hoje, vários ministérios não existem. Eles só existirão quando tiver os respectivos estatutos e regulamentos. Outra questão, é preciso que o presidente Chapo ele traga nomes dos nhonguistas, dos burladores que estão na LAM e estenda esse estudo, essa análise nos outros ministérios. Aliás, exortar aos outros ministérios que estão adormecidos. Até agora, o único ministério que está nos a trazer alguma radiografia é o Ministério dos Transportes e Comunicações. Nós estamos a ver aqui o Ministério da Educação, que é o fulcurar, para poder nos trazer a questão dos salários que está a desgraçar os docentes universitários. Salários injustos, onde um professor catedrático recebe menos em relação a um indivíduo licenciado que está no gabinete. Mas um professor doutor, um professor catedrático, que ele é regente, é a parte fundamental da formação nas universidades, esse acaba recebendo menos em termos de salário em relação a um indivíduo licenciado que está na secretaria. Esse assunto é sabido e conhecido pelo Ministério da Educação. Já se abordou disso, mas durante os 100 dias o Ministério da Educação não fez questão de colocar esse assunto. Aliás, se calhar é porque o Ministério da Educação ainda não existe, porque não tem estatuto nem regulamento aprovado. Porque eu saiba, em nenhum momento vi isso em nenhum lado. Então, mas mesmo assim, vocês estão lá a ostentar esses cargos. Trabalhem no sentido de esclarecer, de resolver esse problema dos professores. Essa questão dos investimentos para as universidades públicas. Igualmente tem que se resolver isso. Se pretende que efetivamente as universidades elas produzam conhecimento, então o Ministério da Educação trabalhe nesse sentido, para aprovar orçamento no concernente ao fundo de investimento. Então são essas considerações finais que eu gostava de poder deixar e pedir mais uma vez a PGR, já que reconhece, já que anunciou a existência de alguns membros da PRM, de alguns magistrados que estão envolvidos nos sequestros, tragam a lista dos magistrados, a lista dos membros da PRM e nos diga quais são as medidas que estão sendo tomadas perante essa questão. Esse informe não pode terminar por aqui, pura e simplesmente. E, no cômputo geral, a sociedade, tenhamos esperança, vamos estar, mesmo assim, vamos questionar ao governo, aos relatores que o governo dá, não deixemos aos inúteis na Assembleia da República tomar conta de nós, porque praticamente eles estão a trabalhar para as barrigas dele. Finalizando mesmo, liberte Daniel Francisco Chapo, mande libertar os jovens que estão presos, milhares de jovens estão presos nas cadeias. Se não quer libertar, então vai levar Venâncio Mondlane, o Forquilha, o Felipe Jacinto News, também na cadeia. Todos eles para serem julgados, se existe efetivamente a justiça no país. Muito